Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje é dia 5 de junho de 2026. Nesse horário, das 16 horas, nós estudamos essa obra. Nos bastidores da obsessão. Esse livro é de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Nós estamos estudando esse capítulo, que é o capítulo. Eu sempre coloco aqui, dessa vez eu esqueci. Ah, peraí. Nossa, estava até marcadinho, eu tirei da marcação. Capítulo 7 hoje. Apontamentos novos. Nós vamos começar a estudar o capítulo 7. Apontamentos novos, né? Deixa eu colocando aqui o número do capítulo rapidinho, porque é sempre bom a gente relembrar. Capítulo 7, apontamentos novos. Um capítulo muito interessante, e que vai necessitar da gente muita atenção. Eu, muita atenção, porque vai falar de assuntos. Vai falar sobre obsessões e psicopatologias, aquelas coisas, né, que nós, nós temos, nós temos muito desse tipo de coisa. Mas antes de nós iniciarmos, vamos aqui elevar o nosso pensamento ao alto, ao nosso Pai Criador, a Jesus, o médico das almas, simplesmente, né, para agradecer, que a gente às vezes esquece de agradecer, né? Agradecer a Deus, agradecer a Jesus, né? Que tem tanto nos ajudado em todos os momentos de nossa vida. Que Deus possa nos envolver na sua misericórdia, fortalecendo o nosso espírito, equilibrando a nossa alma, para que nós possamos continuar o nosso trabalho aqui, buscando sempre servir ao Senhor. E também sempre pedimos a misericórdia dele para todos aqueles que estão muito necessitados, e são, infelizmente, muitos do nosso planeta Terra. Que Deus tenha piedade de todos esses nossos irmãos. E, nesse momento, pedimos a Deus que nos permita dar iniciado o nosso estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. Então, vamos lá começar o nosso estudo. Apontamentos novos, capítulo 7. Afastado do conúbio permanente com Mariana, conúbio quer dizer aquela coisa de você estar sempre junto, agarrado, né? Com aquela pessoa, trocando aquelas vibrações negativas, né? Então, o obsessor, ele está em permanente conúbio com o obsediado, com a sua vítima. Ele está ali, né? Junto, aquela coisa agarrada. Então, isso aqui, afastado do conúbio, permanente, né? Fica permanente com Mariano. Eu vou ter aquela ligação. E essa ligação perniciosa, a gente pode botar assim, com Mariana, graças à interferência dos benfeitores espirituais, quer dizer, ele estava sempre ligado com ela, mas os benfeitores espirituais interviram e acabaram com essa ligação entre os dois. Guilherme, que era o obsessor dela, ex-marido na vida passada, esteve todo o tempo em tratamento especializado, de modo a refazer o campo mental, secularmente abalado, de infeliz e destruidor. Então, repare, o campo mental dele estava abalado.
tá? Estava sofrendo, né, um tratamento e buscava refazer o campo mental, secularmente abalado pelo ódio infeliz e destruidor. Então, era uma obsessão que já acontecia há séculos. Há séculos que ele estava assediando Mariana. Mas esse assédio levou ao levar o mental dele. E agora, os amigos espirituais conseguiram aplastar os dois, ele pode receber um tratamento especializado. Só depois que que esse afastamento aconteceu, é que ele começou a receber esse tratamento especializado, né? Mariana, por sua vez, foi a antiga esposa dele, agora é uma jovem adolescente. Maria está encarnada. Mariana, por sua vez, já vivia aclimatada psiquicamente às vibrações do seu perseguidor, sentindo a ausência, desde o momento em que Saturnino recolhera o conchego da prece aquele que se lhe fizera verdugo inconsciente de pertinaz. Quer dizer, ela ficou tanto tempo sofrendo um processo obsessivo que ela se acostumou àquela situação horrorosa. Nós já até falamos sobre isso, né? Se o obsessor e o obsidiado ficam durante muito tempo, muitos séculos, grudados ali, ligados, um acaba se acomodando ao outro. Um passa a viver da energia do outro, um parasitismo. E quando um deles é afastado, no caso, Guilherme foi afastado dela, ela começa a sentir falta do, entre aspas, podemos dizer, alimento que ele fornecia para ela, sabe? Desse alimento que ele fornecia para ela, da energia dele. Então, ela começa a sentir a tal da abstinência, que é um drogado. O drogado, que é aquele que faz uso durante muito tempo da droga, quando, de repente, essa droga é retirada, ele passa a ter crise de abstinência. Ele começa a sentir falta da química da droga, entendeu? E é mais ou menos o que estava acontecendo com ela. O Guilherme foi afastado dela e ela começou a sentir a falta da energia dele. Mesmo que essa energia não fosse uma energia boa, ela estava sentindo falta. Então, ela, que já estava aclimatada, ela já estava acostumada psiquicamente às vibrações do seu perseguidor, sentiu-lhe ausência. Nós estamos no capítulo 7, apontamentos novos do livro dos bastidores da obsessão. Nós estamos no segundo parágrafo do capítulo 7. Então, ela começa a sentir falta das vibrações do seu perseguidor. Sentiu-lhe a ausência desde o momento que Saturno, o benfeitor espiritual, recolhera ele o aconchego da prece e começou a fazer o tratamento dele. Então, naquele momento, ela começa a sentir a falta dele, porque ele foi levado para o tratamento. Agora eu vou para o terceiro parágrafo. No dia imediato, a primeira incorporação de Guilherme, quer dizer, uma reunião mediúnica, foi feita uma reunião onde ele, Guilherme, vai dar a mensagem dele através de um médium. É a primeira reunião, né? Onde ele vai dar passividade. Ele vai dar a mensagem dele através do médium. No dia imediato, a primeira incorporação dele, um dia depois da primeira incorporação dele, a jovem Mariana
após retornar ao lar, deixara-se abater por forte prostração. As emoções suportadas durante aquele dia, a expectativa dolorosa e frustrada quanto ao desejado colóquio, quer dizer, conversa com o namorado, a presença da senhora Aurelina, que era uma ex-empregada, amiga da família, e o reencontro com a genitora gastaram-lhe as resistências psíquicas e físicas, desde já muito vilmente vampirizadas pelo compasso desencarnado. Mariana passou por uma série de processos. Ela havia fugido de casa para se encontrar com o namorado na praça, mas o namorado que ela foi se encontrar, ele estava aqui, tendo outras ideias. Ele queria, de alguma forma, abusar dela, enganá-la. E ela estava sob processo obsessivo. Tinha sido o próprio Guilherme que tinha armado esse encontro com o namorado dela. Mas aí a espiritualidade sabia que não sairia muita coisa muito boa desse encontro, que esse rapaz era um rapaz que era mileniano. Então, enviou, através de uma intuição, né, uma antiga empregada da família, e até perto da Mariana. E essa empregada foi. E conversando com a Mariana, a empregada levou, conseguiu convencer a Mariana a voltar para casa. E o namorado não apareceu no encontro. Eu não tinha marcado o encontro. Ele não apareceu no encontro. Somou, teve um problema de intestino, não conseguiu sair de casa. E ela ficou frustrada. Primeiro, que ela teve um aborrecimento com o pai. Onde ela brincou, teve uma briga muito feia com o pai, que era um grande adversário dela. E aí ela saiu de casa fugida para encontrar com o namorado. Chegando na praça, o namorado apareceu. E aí ela ficou lá, né, com raiva. E aí ela encontrou com a Aurelina, que era antiga empregada da casa dela, e elas conversaram, né? E ela estava muito abatida, muito sem energia, porque o obsessor havia vampirizado muitas suas energias. Então, quando ela volta para casa, ela está muito prostrada, muito cansada, né? A jovem, mas ela voltou para casa, foi graças a Deus, ela voltou para casa. No outro dia, ela amanheceu, a jovem amanheceu, portanto, indisposta e perturbada, que muita coisa tinha acontecido. Recordava-se de cruéis pesadelos de que foram vítima, nos quais parecia estar sempre perseguida por um piedoso assassino que lhe desejava tomar a vida, despertando transtornada e sendo acometida de constantes delírios, né? Tremores, desequilíbrios, né? Então, a Mariana, que tinha sido antiga esposa do Guilherme, lembra? E agora ela era filha do antigo amante, porque ela traiu o marido com o amante. E o marido, que é o Guilherme, quando fica sabendo que a mulher fugiu com o amante, ele se suicida. Então, depois, muitos anos, aí ele passa a perseguir, a obsidiar ela, obsidiar o amante, até que, depois de muitos séculos, esses dois nascem na mesma família. O amante agora é pai dela. Quer dizer, os amantes se tornam filha e pai. Só que ela nunca se deu com o pai. E o pai também não gostava dela. Porque depois que ela se separou do marido e foi ver com o amante, esse amante também a enganou e abandonou. E ela sofreu muito por isso. Então ela passou a odiar o amante. E agora o amante é o pai dela. Então, quando ela olhava para o pai, ela lembrava daquele amante que abandonou. E ela tinha muito ódio dele. Daí o pai e filha não se darem bem, né? Eles não se davam bem. Né? E aí, mas, depois de tudo isso, ainda tinha o ex-marido que a vampirizava, porque ele achava que ela era o culpado, ela era culpada dele ter se suicidado e ter sofrido muito. Então, era uma tragédia total, né? Agora, os dois encarnados,
ela amanhece indisposta, depois de uma noite, muitos sonhos, né? Onde ela sofreu agressões por parte do obsessor, ela acorda imaginando que teve cruéis pesadelos, ou se viu perseguida por um assassino, que era o obsessor dela. E ela estava transtornada e sendo acometida de constantes delírios. A Rosa, que era a mãe dela, e a Amália, que era a irmã, desdobravam-se em angustiante assistência à moça atormentada, sem lograrem os resultados que desejavam. O senhor Mateus, que era o antigo amante e agora era o pai, indiferente ao drama que se desenrolava do próprio lar, mantinha-se apático e distante, porque ele também era obsediado pelo antigo marido dela, né? Bem distante, pai e filha, que tinham sido amantes do passado, eram perseguidos pelo obsessor, que achava que os dois eram culpados por toda a desgraça que ele sofreu. Ao entardecer, como a Mariana continuasse em doloroso desconcerto emocional, foi pedido ao ventre de Amália, né? A irmã resolveu chamar um médico relacionado com a família, que, após aplicar o sedativo na menina, recomendou repouso e confidenciou à mãe aflita a sua opinião de que a jovem estava com singular crise histérica, da qual poderia sair mentalmente perturbada. Então, a irmã, preocupada com o estado de Mariana, manda chamar o médico examinou e disse que a menina estava com um problema histérico e que, se não fosse tratado, poderia ter ficado muito perturbada, né? A nobre senhora, a mãe dela, a Dona Rosa, banhada em lágrimas, redobrou cuidado junto ao leito da filha e, de imediato, solicitou a Amália, que era irmã, fosse buscar caridade nas mãos de José Petitinga. E aí a mãe falou: vai lá buscar aquele médium, José Petitinga, né? Vai buscá-lo, porque a gente não está sabendo mais o que fazer, né? A situação está muito complicada, e aí ela pede que ela vá chamar o Petitinga, né? Para que ele pudesse, de alguma maneira, ajudar a família, né? Convidando a vir ao seu lar em tarefa de socorro e compaixão. O servidor fiel do Evangelho, que é Petitinga, ele era trabalhador da União Espírita Baiana. O servidor fiel do Evangelho, a hora passada, tendo-nos desconvidado, compareceu conosco. Então, Petitinga, antes de ir, ele foi chamar o Manuel Filomeno de Miranda para ir junto com ele. Que o Manuel Filomeno de Miranda, nessa época, estava encarnado. Então, o servidor fiel do Evangelho, a hora atrasada, que é José Petitinga, tendo-nos convidado. Então, José Petitinga, antes de ir até a casa, foi à casa do Manuel Filomeno de Miranda e pediu a ele para ir junto. Vamos lá comigo. Então foram os dois, José Petitinga e Manuel Filomeno de Miranda, que ainda era encarnado. Compareceu conosco, solícito, ao lar dos Soares, que é o lar da Amália, da Dona Rosa, do Mateus, da Mariana. E fomos convidados ao quarto em que a moça Mariana dormia visivelmente agitada. Repare que o trabalhador do Senhor, quando ele sabe que ele tem um trabalho muito importante para fazer, principalmente trabalho de cunho mediúnico, ele sempre procura não ir sozinho, ele chama sempre um companheiro para ir com ele, entendeu? Isso é muito importante. Quando nós trabalhávamos no CIOI, nós tínhamos um trabalho chamado AFED, era Atendimento Fraterno em Domicílio.
Alguns de vocês aí fizeram parte desse trabalho do AFED, né? Atendimento Fraterno em Domicílio. Normalmente eram duas pessoas que iam. Eu enviava sempre dois médios, dois Uma trabalhadores. vez eu fui com você, Rose. Isso, você também foi comigo. A gente fazia o evangelho, ali o evangelho, e aplicava o passe. Então é sempre de bom alvitre irem dois, dois trabalhadores. Foi o que o Petitinga foi. A Amália, pedido da mãe, foi lá na Fraternidade Espírita Baiana e pediu o Petitinga aí. Ele disse, tudo bem, eu fui. Mas antes de ir, ele chamou o Manuel Filomeno de Miranda, que também era trabalhador da casa. E os dois foram juntos. Isso é muito importante. Esses atendimentos é sempre bom fazer em dupla. Dois companheiros, né? Dois trabalhadores. E chegando lá, eles encontraram a jovem visivelmente agitada. Depois de demorada concentração e de sincero recolhimento através da oração, Petitinga, que era o doutrinador encarnado, o trabalhador da casa, amparado carinhosamente pelo irmão Saturnino. Saturnino era o benfeitor espiritual, o orientador espiritual dele, né, o mentor dele. Fez demorada a aplicação de passes na jovem, que lentamente se foi acalmando, até que o sono se lhe fez reparador, tranquilizante. Interessado em acalmar a família aflitiva, esclareceu o bondoso. Então, ele primeiro, com a ajuda do mentor espiritual, o Saturnino, ele aplicou o passe na jovem, que estava dormindo, muito agitada. Depois que ela se acalmou com os passes, ele foi conversar com a família, que estava ali muito preocupada. E ele disse assim: o Petitinga, Mariana, conforme verificamos nos trabalhos espirituais da noite passada, que foi um trabalho que foi feito em desdobramento, com o Guilherme, com a Mariana desdobrada, né? Então, vinha sendo vítima de uma obsessão em grave desenvolvimento. Ele avisou a família. Vinculada pelo passado culposo e atormentar, pelo passado culposo, atormentado companheiro, que se me transformou em adversário vingador. Então, está explicando para a família que ela está sofrendo processo obsessivo porque ela está ligada a um espírito que deseja se vingar dela. E ele diz assim, que Mariana absorveu durante alguns anos as energias deletérias em que se via envolvida, criando um condicionamento psíquico que, embora desgastando seu organismo, lhe servia também e simultaneamente de sustentação. Então, ele está dizendo o quê? Que ela ficou ligada a ele durante muito tempo, absorvendo a energia negativa dele. Essa energia negativa que, apesar de prejudicar muito a ela, também a sustentava. É aquela coisa do parasitismo, entendeu? Eu sugo a energia dele, ele suga a minha energia. Só que a energia dele, que é uma energia ruim, acaba comigo, mas ao mesmo tempo me sustenta, porque eu me alimento daquela energia. Seria até interessante a gente sublinhar isso, né? Ela absorveu durante alguns anos as energias deletérias e que se viu envolvida, criando um condicionamento psíquico que, desgastando seu organismo, lhe servia também, simultaneamente, de sustentação. É aquela coisa que a gente fala assim, a pessoa que ela é viciada, vamos pensar assim, ela é viciada em cocaína. Então, essa pessoa usou cocaína durante muitos anos. Muitos anos. Vamos botar aí, pessoa que usa cocaína há 10 anos, um exemplo desse, assim. É lógico que essa cocaína, durante esses 10 anos, está acabando
com o organismo da pessoa, vocês concordam? Ela está acabando com o organismo da pessoa, fazendo muito mal à pessoa. Mas, ao mesmo tempo, se você tirar a cocaína dela, ela vai, ó, tombar. Porque essa cocaína a sustenta de alguma maneira, apesar de prejudicar muito a ela. Apesar de prejudicar muito a ela, essa cocaína a sustenta. Então, quando você tira, ela sente falta, ela cai, ela tomba, ela se sente muito, muito mal. Entendeu? Então, é, só um instantinho, gente. Só um pouquinho aqui. Então, a pessoa fica naquela, eu preciso da droga para me sustentar, apesar de saber que ela me destrói. Tem que tirar a droga da pessoa, é claro. Mas, no caso da droga, os médicos vão retirando aos pouquinhos, aos pouquinhos. Mas aqui não. Aqui, o que, que o amigo espiritual fez? Afastou o Saturnino, afastou o obsessor, afastou o obsessor. Então, sentindo muito. Por isso essa agitação toda. Por isso que ele falou aqui, o Saturnino explicando para a família que ela ficou vinculada pelo passado culposo a atormentar companheiro, que se transformou em adversário vingador. Absorveu ela, durante alguns anos, as energias deletérias em que ela se viu envolvida. As energias deletérias dele, criando assim um condicionamento psíquico que, embora desgastando o seu organismo, lhe servia também e simultaneamente sustentação, como uma droga. Libertada da constrição, quer dizer, libertada da agressão perturbadora que ele derramava sobre ela, libertada da constrição perturbadora, conforme acompanhamos durante os trabalhos obsessivos, ressente-se. É como drogado que não está podendo ter mais acesso à droga. Ela ressente-se e padece e sofre as consequências da falta dos fluidos pesados. É como drogado. Quando ele não pode mais ter acesso à droga, ele começa a sentir falta da química da droga. É a tal da abstinência. A gente pode até botar a setinha aí, depois da falta dos fluidos pesados. Vamos botar entre aspas assim, abstinência. Quer dizer, você sabe que o negócio não é bom, mas você já está tanto tempo viciado naquilo que você quer aquilo. E a gente lembra o seguinte: no caso da pessoa drogada, quando ela fica sem a droga, ela fica num desespero tal que já teve casos de pessoas que invadiram a própria casa, que nessa altura do campeonato, a família já botou, às vezes botou até, expulsou a pessoa de casa, né? Porque ele estava roubando, tem uns que começam a roubar as coisas de dentro de casa para vender na rua. Leva televisão, leva ar-condicionado, leva joia, leva tudo que puder levar na casa. Tem até uma novela passando aí, naquele Vale a Pena de Ouro, é o Clone. Tem um caso da menina. Mel, parece que é o nome dela, né? Mel. Ela é viciada em drogas. Ela estava roubando as coisas de casa para vender, para poder usar droga. Então, há casos assim. Então, a família, às vezes, expulsa para fora a pessoa. Já aconteceu casos da pessoa entrar dentro da casa, escondido, para roubar as coisas, encontrar um parente, uma mãe, um irmão, um pai, e ele
família. Alguém da família mata a mãe, mata o pai, porque não quer deixar ele roubar droga, levar aquele bem para ele vender. Teve um caso alguns anos atrás, parece que era um rapaz que a família tinha expulsado de casa porque ele estava roubando tudo. Ele voltou em casa, invadiu a casa dele, a mãe teve, e ele queria roubar televisão para vender, e a mãe foi enfrentá-lo. Ele não conversou. Ele foi na cozinha, pegou a faca e matou a mãe. Porque a pessoa fica tão alucinada que ela mata. Ele matou a mãe. Teve um na Barra também que jogou a mãe lá do oitavo andar, porque ela estava tentando impedi-lo de pegar as coisas dentro de casa. A pessoa fica enlouquecida. Ela é capaz de pegar uma arma, invadir uma padaria, invadir uma farmácia para tentar assaltar a pessoa da rua. E ela vai para dentro de casa, se tiver chance, para tentar roubar, pegar alguma coisa para vender. Já teve caso, que é a coisa mais terrível do mundo. Eu estava vendo no Facebook de uma mulher que ela estava grávida, ela era usuária de drogas, de crack, essas coisas, tudo. Estava grávida. Ela teve o neném. E a criança nasceu também com pensando, sabe, sentindo falta da droga. Criança gestada com a mãe usando drogas, a criança também nasce assim. E sabe o que ela fez? Ela foi até o ponto lá onde compra droga, ela entregou o bebê para o traficante em troca de drogas. Ela entregou, trocou o filho dela. Aí depois, o traficante tentou vender a criança. Mas a criança explorava muito, porque a criança estava em abstinência. Porque a criança absorvia a droga através do leite dela. A criança também estava, entendeu? Porque a criança nasce. Uma criança que é gerada com a mãe usando drogas, a criança tem necessidade das drogas. E a criança fica toda, pode até morrer do coração. Ou a criança estava muito agitado. E o cara estava tentando vender a criança. Aí alguém viu, chamou a polícia. Quando a polícia foi lá, a criança estava lá no ponto de drogas, lá, onde eles vendem. E aí levaram a criança, e aí o traficante falou: não, ela deixou a criança aqui. Ele irou ela deixou a criança. Aí eles encontraram ela depois, e ela foi internada, porque não estava nem para aprender. Tá? E a criança estava internada no hospital, não sei se sobreviveu. Não sei se sobreviveu, porque o estado da criança era muito grave. Elas entregam os filhos para prostituição, faz qualquer coisa com os filhos, em troca de droga. Se tiver uma filha de 10 anos, alguém perguntar, me dá sua filha, ela entrega, em troca de um papelete de cocaína, de uma coisa assim. A pessoa está tão enlouquecida pela droga que ela faz qualquer negócio, ela se prostitui, ela mata para ter a droga. É uma coisa muito triste. Então, olha só, ela, no caso a Mariana, ela está na abstinência, sentindo falta das energias do obsessor. Então, ela está sofrendo as consequências da falta dos fluidos pesados dele, porque ele foi afastado. É a tal da. Por isso que eu botei entre aspas abstinência, né? E desejando o Saturnino, orientador espiritual, elucidar com mais segurança, acrescentou, quer dizer, explicar com mais segurança para a família, né? O Pititinga, na realidade, o Petitinga, né? Que é o amigo, o doutrino do amigo da família da Fraternidade Espírita Baiana. Ele está tentando explicar a situação para a família. E aí ele continua explicando para a família. É mais ou menos isso aqui que a gente está falando. Que ambientado a uma região de ar viciado, repentinamente fosse levado, trasladado para um planeta de ar rarefeito e puro, o que produziria a natural sensação de mal-estar, asfixia e tortura.
É interessante aqui que esse livro, essa história, ele vai contando essa história mais ou menos em 1970, né? Mas a história, o livro é publicado em 1970, mas a história é lá de 1937, 1938, porque esse livro foi publicado em 1970. Mas essa história da Mariana, ela aconteceu em 1937 e 1938. Tem quase 100 anos. Tem uns 90 anos vai dessa história. Então, ele não usa o exemplo aqui que eu usei do usuário do crack, da cocaína, da heroína, porque naquela época não é dizer que não existisse uso de droga, existia sim, existia o ópio, existia uma outra droga que eles usavam, que eu esqueci o nome, tinha um nome que o pessoal usava, né? Eu esqueci o nome dessa droga, foi muito usado no início do século XX, era muito usado. Ela tem um nome, daqui a pouco eu lembro o nome dela. Mas era mais o ópio. Existia droga, mas não como hoje. Então, ele não vai usar ele não vai usar como exemplo do usuário da cocaína, da heroína, da maconha. Acho que é laudo, ou áudio, um negócio assim. Era uma droga que usava naquela época, né? Ele não vai usar esse exemplo da cocaína, da heroína, da maconha. Porque naquela Não época. é LSD, não? Não, não. LSD já é uma coisa dos anos 70, né? Mas, deixa eu ver, Laudo, deixa eu ver aqui, se eu acho o nome dela aqui. É, deixa eu ver aqui. Ândano. Ah, tá aqui, ó. O ândano. É uma antiga tintura analgésica e narcótica. Vou até colocar aqui o áldano. É uma antiga tintura analgésica e narcótica, feita de pó de ópio, ópio é uma droga, dissolvida em álcool, criada no século XVI e popularizada na era vitoriana. Era usada como remédio para tudo, mas possui alto potencial de dependência. Tá? Então, esse álcano era um tipo de droga que era usada no passado também, entendeu? Então, aqui, ele não vai dar como exemplo como uma pessoa que usava cocaína, maconha, heroína, e agora que ela não pode mais usar, ela fica dependente. Ele não vai usar isso, né? Ele vai dizer que é como se fosse alguém ambientado a uma região de ar viciado. Eu usei o exemplo da cocaína e heroína, de alguém que é viciado e que, de repente, não pode usar mais, e a pessoa sofre abstinência, né? Porque aquela química está no corpo dele. Mas ele não pode usar ele não usou esse exemplo porque essas drogas, como o crack, não existiam ainda naquela época. Hoje existe. Então, ele vai dar um outro exemplo. Ele vai dizer que ela está com uma pessoa que vivia há muito tempo acostumada num ambiente que o ar era viciado. E, de repente, foi retirada dali para um lugar onde o ar é mais puro, que causou nela sensação de mal-estar, asfixia e tortura, porque ela estava acostumada num lugar onde o ar é infecto. Quando ela foi retirada dali, ela sentiu mal, entendeu? É mais ou menos essa comparação da abstinência. Da abstinência. Ele usa esse exemplo. Aí ele continua aqui. Depois de uma pausa mais longa, como se rebuscasse os refúgios da memória, inspirado pelo seu espírito guia, quer dizer, que é Saturnino, o Petitinga
continuou falando. Tenho a impressão de que os labores, os trabalhos socorristas da noite se alongaram durante as horas do sono. Estão impressas na mente, desde esta manhã, diversas cenas que me recordam serviços espirituais junto a Mariana, seus familiares e o espírito perseguidor. Estou certo de que o processo e estudo se alongará ainda por algum tempo e de que teremos que evitar muitos esforços no sentido de equacionar os problemas que se misturam no drama desta obsessão, muito característica, aliás. Então, ele está falando o seguinte, que durante a noite, a família toda, Mariana, o Guilherme, que é o obsessor, o pai, foram levados em desdobramento para o plano espiritual. O Petitinga, que é o doutrinador encarnado, também foi. O Saturnino, que é o benfeitor espiritual, estava lá com a equipe. Todo esse grupo da família, mais o obsessor, foram tratados no plano espiritual. Eles passaram por uma mesa mediúnica no plano espiritual, onde o Guilherme deu passividade, onde o Guilherme contou a história dele, falou da vingança que ele quer ter. A Mariana também falou do ódio que ela tem ao marido, ao amante, que é o pai dela. Então, houve toda uma reunião. Essa reunião foi muito desgastante. Depois eles voltaram para os corpos. E agora o Petitinga, que é o doutrinador, ele está dizendo que ele está com alguma lembrança, porque a gente sabe que a gente esquece, né? Do que aconteceu do trabalho da noite. E que esse trabalho foi um trabalho muito sério, onde todos eles, né, gastaram muitas energias, daí esse cansaço, né? Mas ele diz o quê? Que acha que esse tratamento no plano espiritual vai continuar. Vai continuar. Então, ele diz aqui, no momento, o Saturnino, ele fala que está vendo o mentor dele, que, assentindo com um gesto peculiar da cabeça, nos conclama a paciência, a oração e a vigilância. Então, o Petitinga está dizendo, eu agora estou vendo o Saturnino, quer dizer, eu estou vendo o meu benfeitor espiritual, e ele está pedindo para todo mundo ter calma, ter paciência, fazer muitas orações e manter a vigilância. Mariana não está desamparada. Cristina está avisando a família, ela não está desamparada. Mas se faz mistério, quer dizer, mas é necessário, ela necessita de carinhosa assistência e muita dedicação, até que possa se recobrar, quer dizer, se recuperar do doloroso embate, quer dizer, da dolorosa luta, cujo pórtico de libertação somente agora vislumbra, tendo ainda muito caminho a percorrer. Então, ele está falando, visando a família, que ela não está abandonada, que ela está recebendo todo o amparo, o tratamento, e que ela precisa de muito carinho, atenção da família, para ela poder se libertar, mas que ela ainda tem um longo caminho a percorrer. Ele está dizendo, o tratamento dela não vai ser rápido, não. Vai levar tempo. E ela vai precisar muito da ajuda de vocês. Aí ele continua dizendo assim, o Petitinga, viremos diariamente. Quer dizer, ele e o Manuel Filano de Miranda virão diariamente até aquela casa, aplicar passes na Mariana e instruí-la espiritualmente, como o caso requer, de modo a que ela aprenda a sintonizar com outras faixas do pensamento espiritual e moral, a fim de contribuir eficazmente para a própria recuperação da saúde. Então, estou dizendo assim, ó, a gente terá que vir aqui todo dia,
fazer um culto do evangelho no ar com ela, aplicar passes, falar do evangelho de Jesus para elever o desligamento da Mariana do obsessor. Por quê? Porque ela está com a mente dela sintonizada com a mente dele. Eles afastaram o Guilherme dela, mas ela continua o quê? Com a mente, o pensamento dela ligado no pensamento dele. E isso leva tempo para ela poder se desligar. Então, eles vão continuar indo à casa dela até que ela consiga se desligar dele e sintonizar em outras faixas do pensamento espiritual e moral, a fim de contribuir eficazmente para a própria regeneração íntima e reparação de saúde. Então, eles vão estar ali junto com ela durante muito tempo ainda, até que ela se desligue dele e se ligue a outras faixas mais saudáveis, espiritualmente e moralmente, para que ela possa ter forças para lutar contra essa ligação com ele, para ela poder ter uma regeneração íntima, para ela poder recuperar a saúde dela. Então, não basta apenas o trabalho dos amigos espirituais e do pessoal da fraternidade baiana. A pessoa que está doente também tem que trabalhar pela sua recuperação. Então, o trabalho é duplo. É triplo aqui. É o trabalho do Saturnino, que é o benfeitor espiritual, e os outros espíritos amigos, junto com o trabalho dos trabalhadores da Fraternidade Espírita Baiana, que é o Petitim, que é o Manuel Filomeno de Miranda, e do doente. Entendeu? São os três trabalhando. É a espiritualidade, os trabalhadores amigos da casa espírita e o próprio paciente, que tem que estar juntos. E a participação do paciente é importantíssima. Né? O paciente tem que contribuir com a sua própria recuperação. Caso contrário, vai ficar complicado. Por isso que tem aquela frase, né? Ajuda-te que o céu te ajudará. Não adianta a espiritualidade querer, não adianta Jesus querer se você não quer. Porque nós temos livre-arbítrio. Os espíritos ajudam a quem quer também se ajudar. Então a gente tem que dar, né? A gente tem que fazer a nossa parte do trabalho da nossa recuperação. Senão fica complicado. Continuando aqui. Despedindo-se gentilmente dos familiares, visitados sob visível gratidão de todos, ao chegar à rua, Petitinga prosseguiu explicando do Filomeno de Miranda, assumindo essa atitude que lhe era habitual. Então, eles saíram da casa e na rua, Petitinga foi conversando com o Manuel Filomeno de Miranda, explicando toda a problemática. Ocorre, diz o Petitinga, que despertados os centros da memória subconsciente, Mariana se vê agredida pelas próprias imagens desequilibrantes que acalentou que se podem transformar em infeliz processo de loucura. Loucos não são somente os que são vítimas de infecções específicas ou os que têm lesões cerebrais, os que sofreram traumatismo craniano, os que padecem de tumores no cérebro, os esquizofrênicos e outras tantas que se apresentam sob causas outras. Não apenas os obsidiados por entidades encarnadas. O enfermo mental, né? É bom a gente sublinhar isso. O enfermo mental classificado em qualquer nomenclatura é o espírito seguido em si mesmo, fugitivo das leis divinas, refugiando-se numa organização física, psíquica, quer dizer, num corpo, que lhe não resiste aos caprichos
e se desborda em alucinações até a alienação total. Então, ele está dizendo que o enfermo mental é aquele que é perseguido em si mesma. É o perseguido em si mesmo. É aquele que infringiu as leis divinas e agora é fugitivo delas. E se refugia numa organização psíquica, né, que não existe aos caprichos e se desborda em alucinações até a alienação mental. A própria mente da criatura, o próprio cérebro da criatura, não aguenta tanta energia deletéria e acaba sofrendo um tipo de lesão. Muitas recordações infelizes de existências passadas, que aí entra o remorso, a culpa, né? Podem repentinamente somar, quer dizer, a consciência total. Então, aquela pessoa, né, que está perturbada, ela pode começar a ter crises de remorso, de culpa. E isso pode ser uma coisa muito ruim, tá? E essas lembranças das coisas que ele fez do passado começam a sair da sua subconsciência e vir para a sua mente, criando estados patológicos, quer dizer, doentios muito complexos. Essas evocações, essas lembranças dos crimes que ele praticou no passado, podem tomar dois aspectos distintos: remorso inconsciente, a se manifestar em forma de autopunição, como buscando reparar o mal praticado, e recordação tormentosa, persistente, gerando a distonia da razão, o desequilíbrio do discernimento. No caso de Mariana, a segunda é a hipótese que melhor se lhe ajusta. Tá? Então, o caso da Mariana é o seguinte: ela estava tendo recordações tormentosas. Porque ele está dizendo o seguinte: a pessoa que se sente culpada e que sofre o processo obsessivo com o tempo, ela começa a ter desequilíbrios. Por quê? Ela dorme e, durante o sono dela, os obsessores acusam criminosa, assassina, e fazem ela ver cenas dos crimes do passado. Isso faz com que essas lembranças comecem a vir da sua subconsciência para a consciência. Lembra primeiro andar, segundo andar do livro que fala, do, que fala do nosso inconsciente profundo, onde tudo está registrado? Com esses ataques que esses obsessores fazem, com esses sonhos, com essas cenas que eles fazem você ver dos crimes que você praticou, isso faz com que muitas dessas lembranças que estão enterradas no subconsciente venham à tona. E aí você começa a ter alucinações. Você começa a ouvir vozes. Você começa a dizer que está vendo coisa. O seu sono não é mais o sono normal, é um sono agitado. E aí você se desequilibra. E isso pode provocar o quê? Isso pode desestabilizar o seu sistema nervoso. Entendeu? E aí você pode se tornar uma pessoa desequilibrada, como tem muitos por aí. Falando sozinho, gritando, dizendo que está vendo coisas. Muitas dessas pessoas são internadas. E ele diz aqui, ele vai falar também, né? Desse enfermo mental. E quando essas lembranças começam a surgir, né, vindo lá do nosso inconsciente, elas vão causar em nós estados doentios muito complexos. Só que essas lembranças que vêm na nossa mente, e a pessoa fica muito perturbada, pode vir na forma de um remorso, tá?
E leva você a uma autopunição, que aí você começa, eu sou culpado, eu sou criminoso, né? Eu tenho que sofrer. Então, esse remorso, essa culpa é uma coisa terrível. Muitas pessoas até se suicidam por causa desse remorso terrível. Outras pessoas começam a ter também recordações dos erros do passado, que vão causar o desequilíbrio do discernimento. No caso da Mariana, é isso. A Mariana, ela está começando a ter o quê? Recordações das coisas que ela fez no passado. Então, essas recordações estão vindo para ela e estão desequilibrando ela, porque ela já não sabe mais o que é vida atual, o que é vida do passado. Ela está confundindo tudo. E isso está levando ela a um grave desequilíbrio, tá? Porque ela está tirando lá do inconsciente dela os fatos do passado. Quando ela traiu o marido, quando ela fugiu com a amante, toda essa história do passado está vindo à tona. Então, ela está encarnada. O que é isso? Que lembranças são essas? Quem é esse homem que vem querendo correr atrás de mim, querendo me matar? Já imaginou você viver isso? Dia e noite, com essas lembranças atormentadas? Ela está indo, se ela não se tratar, ela vai acabar enlouquecendo, porque ela está sofrendo todo esse ataque. Agora que o Guilherme foi afastado dela, ela teve uma melhora, mas ela ainda está ligada à energia dele, ao pensamento dele. Daí a necessidade do tratamento evangélico para que ela possa se desplugar dessa sintonia que ela fez com ele durante séculos e começar, entendeu? A respirar o ar renovado, a fazer uma nova conexão. Porque e por isso que ele falou, isso não é uma coisa que vai te levar muito tempo. Pouco tempo não, vai demorar. Foram mais de séculos. Como é que se você vai resolver um problema desse em dias? Né? Então ele fala de que, no caso da Mariana, o grande problema dela, o que o Petitinga está falando para o Manuel Filomeno Miranda, é que ela está em desequilíbrio, perdeu o discernimento. Por quê? Porque ela está tendo recordações tormentosas, persistentes de fatos do passado, que estão vindo, saindo do subconsciente para o consciente. E ela não está sabendo como lidar com isso. Além de tudo, ela ainda está mergulhada nessa energia, nessa sintonia. Então, por isso, a gente precisa fazer um tratamento muito sério, diário com ela. Caso contrário, ela pode vir a enlouquecer. E aí é o que acontece, gente, com muita gente que é internada em manicômios, e o pessoal que o problema começou assim, um processo obsessivo que ninguém sabia que era processo obsessivo, não tratou, a coisa foi um crescente tão grande que acabou afetando o quê? O cérebro da pessoa, que é parte orgânica. Começou a afetar o cérebro, né? Os neurônios, o sistema nervoso. E aí chegou ao tal ponto que não tem mais volta. Aí as pessoas são internadas, né? E sem um tratamento espiritual adequado, usando eletrochoque, drogas muito fortes, a pessoa acaba, né, entrando como numa sem volta, né? Ficando totalmente desequilibrado. Porque depois que o cérebro é lesado de forma muito grave, aí não tem mais como corrigir, porque é o cérebro que foi afetado. Aí já é a estrutura, né, do corpo que foi afetada. Sequela, né? Fica sequela.
Aí ficam as sequelas, né? Quando o processo obsessivo é muito longo, ele acaba deixando sequelas no sistema nervoso e no cérebro. E aí a pessoa vai ficar, ela pode até estar equilibrada, mas vai ficar um pouquinho, né? Como o doutor Bezerra me contou sobre o filho dele, né? Que depois do passado aquele tratamento, ele sofreu um processo obsessivo muito longo, o jovem se recuperou, mas nunca mais foi o mesmo. Ficou com sequelas, né? E é assim que acontece. Gente, nós vamos parar aqui. Olha só, nós vamos entrar agora, o próximo parágrafo vai ser o 18. O parágrafo é assim: tem silêncio. À noite convidava a meditação. Esse é o parágrafo 18, que a gente vai estudar na semana que vem, que é dia 12. 12/6/26. É o parágrafo 18. Fez silêncio. Todo mundo achou? Sim. Fez silêncio. Aqui, ó. Parágrafo 18, dia 12 de junho, tá? Muito importante esse estudo para a gente prestar atenção. A gente tem que prestar atenção, porque isso não é coisa pouca, não, gente. Isso aqui E é é uma lição, né, Rose, para a uma gente ver como lição. que está a nossa convivência com o próximo, né? Maneira que a gente leva a vida, Isso é perfeito que você falou, Ana. A maneira como a gente leva a vida, né? A maneira essas relações, né? Essas relações aí doentia, é, né? Mal resolvida. sim, a gente vê muito disso, né? Que acaba ficando uma coisa muito estranha. Depois que desencarna, se quando encarnar der mal resolvido, o plano espiritual vai continuar mal resolvido. Vai continuar mal resolvido. Porque se está mal resolvido aqui, quando você desencarna, como é que vai ficar bem resolvido? Tem que voltar junto para tentar resolver aquilo. Só que, às vezes, quando vai voltar, a coisa já complicou mais ainda. Sabe o que que eu estava pensando na hora do estudo? Que aconteceu um caso aqui, entendeu? Há pouco tempo, que está igualzinho a esse caso aí que envolve a pessoa, mais a ex, que acabou desencarnando, e a atual, que provocou essa confusão toda. É, E isso daí, para o outro lado, né? A gente não sabe como que está a outra pessoa, né? exatamente. Como você falou bem. Desencarnou Você falou bem. e Como é as que... três pessoas estão envolvidas, as três. Exatamente. Como Porque é que deve estar isso? uma, por causa de uma que não é, como é que se diz? Ela não resolveu o relacionamento e já partiu para uma outra. E aí, quando as duas pessoas envolvidas se encontraram, aí uma acabou se desencarnando. E a situação? Olha o problema. Não é? É, É mais ou menos esse problema aqui. Não se resolver, problema à vista. Né? é, Aquela coisa, a gente tem que tomar muito cuidado com esses relacionamentos estranhos, resolver as coisas aqui para não levar problema para o futuro, porque isso é muito sério. Bem, meus irmãos, vamos encerrando aqui nosso estudo. Quando for 5h30, a gente retorna para o estudo do Livro dos Médiuns, tá? A gente vê como esses estudos aí são importantes para nós, vão nos ajudar a entender uma série de coisas, né? Nos ajudar a compreender melhor as coisas e, acima de tudo, a gente tomar cuidado, muito cuidado, porque para não entrar nessas relações doentias que acabam se transformando numa coisa muito pior, né?
Então, a gente tem que tomar muito cuidado com tudo isso que a gente vive, para a gente não acabar entrando numa linha dessa daí, que depois fica complicado para caramba. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que nós possamos continuar vigilantes para tentar resolver todas essas questões. Eu vou passar aqui, Ana. Você vai fazer o livro dos médios, Ana Constantino? Então, eu vou passar para você, tá? O anfitrião, porque não tem ninguém aqui que eu possa passar. Eu vou passar para você, que aí depois eu pego. Daqui a pouco a gente está de volta para o estudo do livro dos médios. Fechou?